Você sabe o que é a segunda lei de Ohm? Se você não sabe e precisa entender esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo. Iniciando aqui o nosso vídeo, a nossa videoaula, eu tenho aqui o seguinte: segunda lei de Ohm, e lembrando que no canal, aqui nesse canal, eu tenho um vídeo que fala a respeito da primeira lei de Ohm, vou deixar o card aqui no vídeo, e aqui a segunda lei de Ohm. Eu tenho aqui a fórmula que diz o seguinte: a resistência de um determinado material é igual à resistividade desse material multiplicado pelo comprimento do material, e dividido aqui pela seção transversal, ou seja, a seção transversal da área desse material. Aqui eu tenho, letra R aqui, a resistência, na qual eu vou calcular, a gente vai calcular aqui, eu vou mostrar como se faz esse cálculo. Aqui eu tenho a resistividade do material, representado pela letra grega aqui, letra Rho, resistividade. Aqui o L representa o comprimento do material, e aqui o S na fórmula é a área da seção transversal. Então, um dos conceitos, um conceito básico aí da segunda lei de Ohm é o seguinte, que a resistência do material ela vai ser diretamente proporcional à resistividade do material e também ao comprimento desse material. E vai ser inversamente proporcional à seção transversal desse material. Então aqui, por exemplo, eu posso destacar aqui mais uma observação, que a resistividade de cada material condutor é dado por tabela, tá? Então, na internet nós temos tabelas da qual a gente pode consultar, e nessa consulta, nessas tabelas, a gente vê o seguinte, que o cobre, por exemplo, a resistividade do cobre é considerada um valor de 0,017. O cobre da tabela, ele tem esse valor de resistividade aproximadamente. Vai ter uma tabela que vai mostrar um valor um pouco diferente de uma das outras, mas basicamente o cobre ele possui esse valor de resistividade. E o alumínio 0,028. Então eu botei aqui esses dois exemplos aqui, bem básicos, para fazer esses dois exercícios aqui. E aqui é o seguinte, essa tabela, vale lembrar também que ela é considerada, essa resistividade, a uma temperatura aí de 20 graus, aproximadamente. Então aqui, primeiro exemplo que a gente vai fazer, eu vou fazer o seguinte aqui. Se eu tenho aqui um condutor de cobre, com 80 metros de comprimento, e seção transversal de 2,5 milímetros quadrados. A seção transversal, então, nada mais é do que a área do condutor. Por exemplo, posso aqui exemplificar, se eu tenho aqui um condutor aqui inteiro, se eu secciono esse condutor, ou seja, se eu corto esse condutor, cortei o condutor, a seção transversal vai ser essa área aqui desse condutor. No caso aqui, é a área propriamente dita do condutor. Então, fazendo aqui, resolvendo o primeiro exemplo, nós temos aqui, como eu falei, 80 metros de comprimento, seção transversal de 2,5 milímetros quadrados e um condutor de cobre. Então eu vou substituir aqui os valores na fórmula. Então preciso encontrar o valor dessa resistência. Qual será o valor da resistência para esse exemplo aqui que eu trouxe. Então, substituindo aqui os valores, eu vou ter que R vai ser igual a resistividade, no caso aqui o cobre, ele apresenta uma resistividade de 0,017, multiplicado pelo comprimento, no caso aqui 80 metros, e dividido por 2,5 milímetros, 2,5 milímetros quadrados. Isso aqui vai me dar um resultado de aproximadamente 0,544 ohms. Então está aqui. Lembrando o seguinte, resultado 0,544 ohms. E para eu executar, para eu fazer esse cálculo aqui, resolver essa fórmula aqui na calculadora, é importante que eu coloque aqui entre parênteses.
para que eu encontre aqui o valor correto, o valor que eu preciso encontrar corretamente, 0,544 ohms. Isso para esse primeiro exemplo aqui, condutor de cobre com esse comprimento e com essa seção transversal. E aqui eu tenho o segundo exemplo, tá? Tenho um condutor de alumínio, nesse caso, com 100 metros de comprimento e seção transversal de 6 milímetros quadrados. Substituindo aqui os valores na fórmula, como eu tenho aqui nesse caso o condutor de alumínio, eu vou usar aqui o 0,028 na fórmula. Então eu vou ter que a resistência desse material, desse condutor, vai ser igual a 0,028 multiplicado aqui pelo comprimento, nesse caso aqui 100 metros, e dividido aqui por 6 milímetros quadrados. Esse resultado vai ser igual ao valor aqui aproximado de 0,466 ohms. Então esse é o valor aproximado da resistência desse condutor de alumínio para esse exemplo que eu trouxe aqui, no caso, o segundo exemplo. Então esse é o conceito da segunda lei de Ohm. Lembrando o seguinte, que eu posso trabalhar a fórmula para encontrar também, por exemplo, outros valores aqui da fórmula. Por exemplo, eu posso encontrar aqui a seção transversal se eu tiver conhecimento aqui da resistência do material. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo. E até a próxima. Um grande abraço.